No meio do vasto deserto onde as areias sussurram segredos antigos e onde os ventos carregam os ecos de histórias esquecidas, desenrola-se uma narrativa fascinante. Quem é esta mulher que, ao lado de um dos maiores líderes da história, desempenha um papel crucial numa missão divina da libertação? Sora, filha de Jetro, sacerdote de Midian, emerge das sombras da tradição como uma figura de coragem e sabedoria que a liga de Moisés no momento que mudaria o rumo da humanidade. Mas o que sabemos? Que realmente esta mulher misteriosa, como ela salvou a vida de Moisés quando Deus quase o matou. Prepare-se para mergulhar em uma história rica em emoção, coragem e reviravolta inesperada, onde o amor e a fé se encontram em um cenário de opressão e de esperança. Então não se esqueça de curtir isso vídeo, seus comentários para nos contar se você já conhecia a história da Séfora. E vamos passar para o vídeo. A história da Séfora, esposa de Moisés, faz parte de um contexto histórico e cultural rico que moldou sua identidade e suas experiências. Para compreender plenamente o significado de sua história, é essencial explorar as origens do povo midianita, a linhagem da Séfora, o papel das mulheres na sociedade patriarcal da época e a importância dos poços como ponto de encontro social e cultural. Os medianitas eram uma tribo nômade, descendente de Midian, um dos filhos de Abraão, e sua segunda esposa Quetura, conforme descrito em Gênesis 25, 1-2. Esta passagem nos informa que Abraão teve outros filhos após a morte de Sara, e Midian foi um dos filhos dele. A linhagem midianita torna-se significativa no contexto da história de Israel porque, embora fossem parentes distantes dos israelitas, os midianitas se desenvolveram a sua própria cultura e identidade, muitas vezes em contraste com a dos israelitas. Os medianitas eram conhecidos pelo seu estilo de vida migratório pastoral através das regiões áridas da Península Arábica. A sua economia baseava-se na criação de ovelhas e cabras e eram comerciantes qualificados que participavam em atividades comerciais com outros povos do Médio Oriente. Esta mobilidade e os seus interesses comerciais permitiram um intercâmbio cultural significativo, mas também geraram tensões com os israelitas que os viam como estrangeiros. Os medianitas mantinham um profundo respeito pelas tradições dos seus antepassados, mas também tinham as suas próprias práticas religiosas, crenças diferentes da adesão estrita dos israelitas à adoração de Deus. O papel das mulheres na sociedade patriarcal da época era complexo, embora muitas vezes relegado a papéis secundários. Mulheres como a Séfora podiam exercer uma influência significativa em sua comunidade e família. O sacerdote de Midian não era apenas uma mulher, mas também membro de uma família prestigiada na antiguidade. Os poços eram locais de grande importância social e cultural, servindo de ponto de encontro para as comunidades. Eram essenciais para a vida cotidiana, representando a fonte de água vital em regiões áridas. Além de sua função prática, os poços também serviam de cenário para reuniões, trocas sociais. Refletindo a dinâmica da vida comunitária, em Gênesis 24, 11-20 encontramos a história onde Abraão envia seu servo para encontrar uma esposa para Isaque. O poço onde o servo encontra Rebeca é um exemplo claro dessa importância. Tirar água do poço simboliza o suporte e a continuidade da vida, bem como a possibilidade de novos começos. Da mesma forma, em Gênesis 299-10, a história de Jacó encontrando Raquel no poço destaca o papel deste lugar como um lugar de conexões humanas onde as relações são formadas e fortalecidas. A dinâmica dos poços também evoca um espaço onde as mulheres podem interagir, compartilhar histórias e consolidar laços familiares e comunitários. Para Sora, o poço não era apenas um local de encontro com Moisés, mas também o início de uma nova etapa de sua vida, integrando a história mais ampla do povo de Deus. Moisés, nascido no momento em que o faraó havia ordenado a morte dos recém-nascidos hebreus, foi salvo por sua mãe, que o colocou em uma cesta e o deixou ele deriva no Nilo. A princesa do Egito encontrou Moisés e decidiu adotá-lo, crescendo como seu próprio filho no palácio real. Assim, Moisés foi criado com os privilégios da vida egípcia, aprendendo a cultura e a educação dos egípcios, enquanto sua verdadeira identidade como hebreu permaneceu uma parte oculta de sua vida. À medida que ele ganhava consciência de suas origens e as condições de seu povo se tornavam cada vez mais claras para Moisés, ele viu a opressão e o sofrimento dos hebreus tratados como escravos e submetidos a tarefas extenuantes pelo faraó. O conflito de Moisés foi intenso por um lado, seu apego ao Egito, e sua vida privilegiada por outro, um crescente senso de justiça e empatia pelo sofrimento de seu povo. Um dia, enquanto caminhava entre seu povo, Moisés testemunhou um egípcio maltratando brutalmente um hebreu. Esta cena desencadeou nele profunda indignação e raiva pela opressão de seu povo. Dominou sua razão sem pensar nas
Consequências: Moisés interveio de forma radical, atacou o egípcio e o matou escondendo seu corpo na areia esperando que sua ação pudesse trazer alívio ao seu povo e mostrar seu compromisso. Este ato de violência, embora motivado por um desejo de justiça, se tornaria o catalisador para sua fuga no dia seguinte. Moisés sentiu-se movido a abordar os hebreus na esperança de que sua ação trouxesse mudanças. No entanto, ao encontrar dois hebreus discutindo, ele ficou alarmado com descobrir que sua intervenção anterior não foi bem recebida por todos. Um dos homens questionados, Moisés, perguntou-lhe se o mataria da mesma forma que o egípcio. Esta reação revelou não apenas o medo e a desconfiança dos hebreus em relação a ele, mas também que seu ato de defesa havia sido descoberto. Moisés então entendeu que sua ação poderia ter consequências. Graves consequências. Ao saber do assassinato, o faraó ficou furioso e tentou matar Moisés, mergulhando em pânico ao perceber que não estava mais seguro no Egito. Moisés fugiu deixando para trás a vida que conhecia e o lar onde cresceu. O seu exílio não só representa um movimento geográfico, mas também simboliza uma transição na sua vida. Ele passou de príncipe do Egito a fugitivo, um homem em busca de sentido na incerteza. Chegando a Midian, Moisés encontra-se num novo mundo rodeado por um povo com tradições e um modo de vida que ele desconhecia. Esta mudança obriga-o a confrontar não só o seu passado, mas também a adaptar-se a uma nova cultura durante a sua estadia em Midian. Moisés conhece Sora, a filha do sacerdote Jetetrou de Midian, e este contador revela-se ao mesmo tempo dramático e significativo. A cena tem lugar à beira de um poço, um local frequentemente associado a encontros e revelações em histórias bíblicas. A importância do poço vai além da sua função como fonte de água, representa um espaço social onde as interações humanas se misturam enquanto Seforá e suas 6 irmãs tentam preencher os ojes para as ovelhas de seu pai. Elas são interrompidas por pastores que as afastam, ilustrando as lutas que as mulheres tiveram que enfrentar em uma sociedade patriarcal dominada por homens. Naquele momento, o caráter protetor de Moisés se revela. Vendo a injustiça, ele se levanta e intervém, afastando os pastores e ajudando Sora e suas irmãs a cumprirem suas tarefas. Este ato não é apenas um impulso momentâneo. Ele reflete profundamente a natureza de Moisés como um nascido líder, ajudando Sesforate a Moisés demonstra sua coragem e seu senso de justiça. Características que se tornarão essenciais em sua futura missão como libertador de Israel. Ele não é um homem comum que observa a opressão de longe, ele se levanta defendendo os oprimidos, protegendo os vulneráveis, que culminará na sua luta contra a opressão do povo hebreu no Egito. Este gesto heróico num ambiente desconhecido e hostil marca o início de um novo capítulo na vida de Moisés e na história do povo de Deus. Neste contexto, Sora surge não apenas como uma vítima, mas como uma figura de força e resiliência. Sua presença no poço, sua necessidade de proteção e a ajuda que recebe de Moisés a colocam em um papel ativo na narração. Após a intervenção de Moisés, Jetetro, o pai de Sora, fica surpreso ao saber que suas filhas retornaram mais cedo do que o normal quando contam a Jetro a história do egípcio que as resgatou. Isso revela não apenas as qualidades do caráter de Moisés, mas também inicia o processo que levará à sua união com a Seforá. A recepção de Moisés na casa de Jetro mostra que ele se integra a esta nova comunidade, encontrando ali não só refúgio, mas também um lar e um objetivo. A partir deste momento, a relação entre Moisés e Sora solidifica-se e ela torna-se uma figura central na sua vida. O casamento nas sociedades antigas ia além de uma simples formalidade, trazia importantes implicações sociais, econômicas e políticas. Esta prática muitas vezes selava alianças entre famílias e tribos, estabelecendo laços que iam além do indivíduo para fazer parte de um contexto coletivo maior. No Êxodo 221 a 22, quando Moisés concorda em ficar com Jetro e toma Seforá como esposa, esta decisão vai além do amor ou do desejo, é uma aliança estratégica que une Moisés, um hebreu fugitivo, e consegue também um sacerdote midianita que, embora ligado a Abraão, tem uma identidade cultural e religiosa própria. Este casamento marca um ponto crucial na vida de Moisés. Ao unir-se a Sora, ele se torna parte integrante de família de Jetro e integra na sociedade midianita um povo nômade com uma rica tradição cultural. Esta integração oferece a Moisés um novo apoio em um momento de transição elevado como um príncipe egípcio. Ele agora se encontra em um novo lar longe de opressões do Egito e as expectativas depositadas nele como futuro líder dos israelitas. Esta mudança abrange não apenas os aspectos físicos, mas também espirituais e sociais, envolvendo uma adaptação às novas normas, valores e práticas que definem a vida no deserto. Seforá se apresenta como uma figura central nesta
Nova narrativa. Sua presença vai além do simples papel de esposa. Ela é uma mulher de caráter e resiliência cujas ações e decisões influenciam profundamente a vida de Moisés e a história de Israel. Como filha de um sacerdote Jetro, ela vem de uma linhagem que respeita e mantém uma relação com o divino. Esta conexão se torna evidente em momentos críticos, principalmente quando Moisés é chamado por Deus liderar os israelitas. Uma das passagens mais intrigantes a respeito de Zefora e a referência ela como a noiva de sangue em Êxodo 424, 26. Após receber o chamado divino para liderar os israelitas fora do Egito, Moisés iniciou uma jornada que exigiria não apenas coragem e determinação, mas também respeito pela antiga aliança que Deus havia estabelecido com seu povo ao viajar para o Egito. Deus interveio em sua vida de forma intensa e perturbadora em Êxodo 424 a 26. Encontramos uma passagem que revela a gravidade da situação em que Moisés se encontrava ao parar em uma pousada no caminho. Deus encontrou Moisés e decidiu atacá-lo. O motivo da ira divina não é mencionada explicitamente, mas é frequentemente associada à negligência de Moisés em relação à circuncisão de seu filho, um sinal essencial da aliança entre Deus e os descendentes de Abraão. A circuncisão não é apenas uma risada. Ela simboliza a identidade e a obediência ao pacto divino, integrando assim o filho de Moisés na aliança feita por Deus com o povo de Israel. Neste momento de grande tensão, Sora torna-se uma figura central. Ela assume a gravidade da situação e ameaça iminente a vida de Moisés com rapidez e coragem. Ela pega uma faca de pedra e realiza a circuncisão de seu filho. Esse ato é carregado de simbolismo e urgência, pois Sora não só salva a vida de Moisés, como também reafirma a importância da obediência a Deus ao aplicar o sangue da criança e nas peças de Moisés. Evoca um simbolismo rico em significado que tem sido objeto de inúmeras interpretações ao longo dos séculos. A ação da Seforá representa um momento de profunda compreensão e resiliência, embora ela seja demonstrada por Sora midianita. Conhecimento dos requisitos da aliança e dos desafios que dela decorrem. A sua intervenção destaca a sua força e o seu papel ativo na vida de Moisés, desafiando a visão tradicional das mulheres como simples apoios numa sociedade patriarcal. A forma como a Seforá atua sugere que ela compreende a gravidade da situação e torna-se mediador entre Deus e Moisés, ao mesmo tempo que lembra a necessidade de proteção e obediência à vontade divina. Após a circuncisão, a ira de Deus recua de Moisés e a tensão que se instalou é acalmada. Neste episódio não apenas salva a vida de Moisés, mas também destaca a importância da participação da Seforá na narrativa da libertação de Israel através de sua coragem e ação decisiva. A Seforá reafirma seu papel como parceira de Moisés e como sua esposa, cuja voz e decisões têm um impacto significativo na história da libertação. O ato de Sora tem um impacto imenso. Ela salva Moisés e reafirma a importância da circuncisão como sinal da aliança e obediência a Deus. Na realização do que ela demonstra uma profunda compreensão das tradições e exigências da aliança, enfatizando seu papel ativo na vida de Moisés e na missão que ele está prestes a assumir. A expressão noiva de sangue sugere que ao participar do rito, Sora se torna um intermediário entre Deus e Moisés, enfatizando sua posição como uma mulher que, embora não seja israelita de nascimento, desempenha um papel crucial na realização dos planos divinos. A união entre Moisés e Sora, embora ancorada no amor e no respeito, encontrou desafios culturais em relação às suas heranças distintas. Moisés, um hebreu criado no Egito, e Sora, uma midianita, filha de um sacerdote, trouxeram tradições de crenças e práticas religiosas que não apenas moldaram seu casamento, mas também influenciaram suas interações com a comunidade mais ampla e particularmente com o povo de Israel. No Êxodo 18, 1 a 12 observamos um aspecto importante desta dinâmica cultural durante a visita de Jetro, o pai de Sora, a Moisés no deserto. Este encontro vai além da simples interação social e reflete relacionamentos. As complexas origens familiares e culturais que permeiam a narrativa também ficam. Como o sacerdote de Midian simboliza a cultura midianita rica em suas próprias tradições religiosas, enquanto Moisés representa a nova aliança que Deus estabeleceu com os israelitas. A visita de Jetro destaca a importância de buscar orientação e apoio, destacando a necessidade de integração cultural para o sucesso da missão de Moisés. Como uma mulher midianita, Sora enfrenta desafios únicos dentro da comunidade israelita. As diferenças culturais entre os midianitas e os israelitas manifestam-se através das expectativas e normas sociais que a rodeiam. Como estrangeira dentro de um povo com uma forte identidade como povo escolhido, ela pode sentir-se alienada ou desrespeitada. O conflito entre Mion e Arão
e Moisés descrito no número 12, 1 a 10 é uma das cenas mais reveladoras e complexas da narrativa bíblica porque explora não apenas a dinâmica familiar entre esses três personagens centrais, mas também destaca as tensões raciais e culturais no relacionamento de Moisés com sua esposa Sora. A narrativa começa com Miriam e Arão criticando Moisés por seu casamento com uma mulher cusita, o que muitos estudiosos consideram como uma referência a Sora. Embora o texto não seja totalmente claro sobre este assunto, a crítica de Miriam e Arão a Moisés é não se limitando a uma objeção relativa à sua esposa, reflete um conjunto mais amplo de tensões relacionadas com a identidade, a liderança e o papel das mulheres nas suas respectivas culturas. Miriam como irmã de Moisés e líder por direito próprio, bem como Arão o sumo sacerdote, expressa uma preocupação isso vai além da escolha pessoal de Moisés. Ele levanta a questão de que Deus também fala através deles e questiona a autoridade de Moisés como o único escolhido para liderar o povo de Israel. Este desafio revela um sentimento de ciúme e rivalidade, sugerindo que a conexão especial de Moisés com Deus e o seu papel como líder criaram fracturas dentro da sua própria família. No entanto, o cerne do conflito reside, sem dúvida, na questão da origem e etnia da esposa casada de Moisés, introduzindo uma camada adicional de complexidade porque ela é uma mulher estrangeira, tradição diferente daquela dos israelitas. As tensões raciais emergem assim como um elemento central da narrativa refletindo as preocupações de muitos israelitas em relação aos casamentos interculturais e as possíveis influências de práticas não israelitas na vida de Moisés, por extensão, no povo de Deus. Miriam e Arão, ao criticar Moisés, expressam uma preocupação sobre a inclusão de uma mulher cuxita, o que poderia afetar a pureza cultural e religiosa do povo israelita. Este medo é exacerbado pela história mais ampla do povo de Israel, que muitas vezes teve que enfrentar ameaças externas e influências prováveis para distanciá-los do culto a Deus. A crítica a Miriam e Arão não é, portanto, apenas pessoal. Reflete uma tensão mais profunda entre a aceitação da diversidade e o desejo de preservar uma identidade cultural pura e homogênea. Convoca Moisés, Miriam e Arão para a espera da reunião, onde ele defende Moisés eloquentemente. Deus afirma que a relação que sua conversa com Moisés tem é única e incomparável, pois ele fala com os outros profetas através de visões e sonhos. Com Moisés ele fala boca a boca com clareza e sem enigmas. Esta declaração de Deus não apenas reafirma a autoridade de Moisés, mas também coloca Miriam e Arão diante de sua responsabilidade, mostrando que suas críticas não foram simplesmente um ataque à liderança de Moisés, mas também uma ofensa contra Deus. As implicações desta resposta são profundas para Seforá. Mesmo que não esteja fisicamente presente durante o período em que Deus defende Moisés tão vigorosamente, sugere que ele reconhece e valoriza a escolha de Moisés de se casar com a Seforá, que já superou desafios significativos como midianita em uma cultura predominantemente israelita. Vê sua posição reafirmada por Deus que não permite que o preconceito racial de Miriam e Arão invalide sua legitimidade como esposa de Moisés. Além disso, a resposta de Deus resulta em um julgamento severo sobre Miriam. Ela é atingida por leprus, uma condição que a torna ritualmente impuro e excluído da comunidade por 7 dias. Esta punição não é apenas uma reprimenda para Miriam, mas também serve como um alerta a todos sobre as consequências de permitir que preconceitos culturais e raciais influenciem as relações entre o povo e Deus, bem como entre si. Até a lepra de Miriam, que a torna branca como a neve, é um símbolo forte que sublinha a seriedade do seu ato e a importância da inclusão e aceitação numa comunidade diversificada após este período de exclusão. Moisés com compaixão intercede por Miriam e pede a Deus que a cure. A restauração de Miriam após estes 7 dias lembra-nos que, embora a disciplina de Deus possa ser severa, a sua graça também é abundante. Esta história não só reflete as complexidades das relações familiares e os desafios da liderança, mas também oferece uma lição poderosa sobre a importância de reconhecer e valorizar a diversidade no mundo interior. A comunidade de fé, a posição da Seforá como esposa de Moisés é fortalecida e sua história se mistura com a do povo de Israel, enfatizando que a aceitação e o respeito pelas diferentes culturas são essenciais para a formação de uma identidade coletiva forte e unida através deste conflito. A Bíblia oferece-nos uma rica visão sobre as tensões que podem surgir quando as culturas colidem e os desafios que os líderes enfrentam na tentativa de equilibrar as expectativas da sua comunidade com as realidades das suas próprias vidas. Este evento constitui um marco na jornada de Moisés e do povo de Israel,
destacando a importância do compromisso com a unidade e inclusão mesmo em meio às diferenças culturais e o resultado final é uma reafirmação do valor de cada indivíduo na história de Deus e a necessidade de reconhecimento mútuo dentro de uma comunidade diversificada. Esta realidade cria um ambiente complexo para Sora. Embora ela seja a esposa de Moisés, ela pode ser vista como uma estrangeira num contexto onde sua cultura e práticas não são bem compreendidas ou aceites. Moisés também deve enfrentar o desafio de equilibrar a sua cultura e dinâmicas sociais, deve garantir que a Seforá e o seu patrimônio não sejam desvalorizados, ao mesmo tempo que cumpre a sua vocação divina. A procura da Seforá por espaço num mundo que pode não acolher bem as suas origens e as suas práticas é uma realidade dolorosa muitas vezes negligenciada nas histórias tradicionais. O retorno de Zípora e seus filhos a Midian é um momento carregado de significado e implicações para a história de Moisés e sua missão de libertar os israelitas. Em Êxodo 18, 2-3 encontramos uma passagem que destaca a jornada de Sora e seus filhos Gershom e Ezer para a casa de seu avô Jetetre após um período de separação. Esta separação representa um ponto de tensão na história, refletindo não apenas os desafios que Moisés enfrenta como líder, mas tem suas responsabilidades como pai e marido. O contexto do retorno de Seforá e seus filhos pode ser entendido à luz da situação crítica que Moisés enfrenta após receber o chamado divino e ter sido enviado de volta ao Egito para confrontar o faraó. Moisés se vê diante de uma tarefa monumental e perigosa. Ele está prestes a enfrentar um dos governantes mais poderosos da antiguidade, que envolve um alto risco não apenas para sua própria vida, mas também para a segurança de sua família. Neste contexto, a decisão de Moisés de enviar Sora e os seus filhos de volta a Midian pode ser vista como uma medida estratégica destinada a proteger aqueles que ele ama das incertezas, ameaças associadas à sua missão. As razões que levaram Moisés a tomar esta decisão são diversas e complexas. Em primeiro lugar, na preparação para o confronto com o faraó e a subsequente libertação dos israelitas, Moisés deve garantir que a sua família está segura. A viagem que ele está prestes a empreender não é uma simples travessia do deserto, mas uma batalha tanto espiritual quanto física, e a presença da Seforá e das crianças poderia representar um risco desnecessário em uma situação tão instável. Além disso, a responsabilidade de liderar uma nação à liberdade é esmagadora e Moisés pode ter sentido que a melhor maneira de cumprir esta missão era manter sua família em um lugar seguro, longe do caos iminente. Esse ato de enviar Sora e seus filhos de volta para Midian também pode refletir as tensões que Moisés enfrenta ao equilibrar seu papel como líder com suas obrigações familiares. Sendo um líder chamado por Deus para guiar seu povo é uma tarefa que exige foco e dedicação, e a pressão que Moisés sente pode ter afetado sua capacidade de estar presente. Para sua família, a decisão de se separar de sua esposa e filhos, embora dolorosa, pode ter sido vista como uma escolha necessária para priorizar para a libertação dos israelitas. O retorno de Sora e dos filhos a Midian destacam os desafios emocionais e psicológicos que Moisés deve enfrentar como líder. Ele deve tomar decisões que envolvem sacrifícios pessoais e a separação de sua família, mesmo que temporária. Provavelmente tem sido outra fonte de dor. A questão da identidade familiar no meio da luta pela liberdade também representa um dilema importante. Então, enquanto Moisés se esforça para se tornar o libertador de Israel, ele deve enfrentar a realidade do afastamento de sua família. Vivendo na incerteza e na separação de seu lado, Sora deve enfrentar seus próprios desafios ao retornar a Midian como uma mulher midianita. Sua posição em um mundo dominado pelos homens pode ser complexa. Ela não só tem de se reajustar à vida na sua terra natal, mas também pode sentir a pressão de ser vista como a esposa de um homem que lidera uma revolução. Ser intensa e a separação pode fazê-lo sentir a necessidade de se reafirmar dentro de sua comunidade. Além disso, a Seforá deve cuidar de Gershom e Eliezer, o que representa uma responsabilidade considerável. Ela deve garantir sua educação e seu bem-estar em um ambiente seguro enquanto enfrenta a incerteza de na ausência de Moisés. Esta situação exige dela não só ser mãe, mas também uma figura de força e resiliência capaz de criar os seus filhos apesar das provações e dificuldades durante este tempo que Moisés se preparava para após uma batalha monumental armado apenas com sua fé e uma ordem divina. Ele retornou ao Egito, onde o sofrimento de seu povo era palpável. A opressão sob o domínio egípcio era severa e os israelitas imploraram por liberdade em um ato de coragem e determinação. Moisés apareceu diante do faraó e exigiu a libertação do povo hebreu. Os confrontos entre Moisés e faraó transformaram-se num intenso embate entre a vontade de Deus e a
Obstinação do líder egípcio. O PTA que Deus infligiu ao Egito desde a transformação da água em sangue até a morte do primogênito foram sinais claros do poder divino e da urgência da missão de Moisés, porém o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele se recusou a libertar os israelitas. Cada PTA pressionou tanto o faraó e Moisés, que carregou o fardo da esperança e do desespero do seu povo. Esta jornada foi marcada por desafios, mas também por milagres, como a travessia do Mar Vermelho, onde os israelitas caminharam em terra seca enquanto o EOS subia ao redor deles enquanto Moisés liderava os israelitas. O anseio por sua família pesou muito em seu coração. A separação de Seforá e de seus filhos não era apenas uma questão de física. Era um lembrete constante da fragilidade da vida e do papel essencial da família na sua missão. Durante este tempo, Sora permaneceu em Midian, mantendo a esperança de um reencontro, cuidando de Gershom e Alzer e transmitindo-lhes as tradições familiares e a história de seu pai. Finalmente, depois que os israelitas cruzaram o deserto e se estabeleceram temporariamente, Jetro, o pai de Sora, decidiu visitar Moisés. Ele tinha ouvido falar das maravilhas que Deus havia realizado e do sucesso de Moisés ao liderar seu povo para fora do Egito. Durante sua visita, Gotetro trouxe Sora e os filhos Gershom e Eliezer para uma reunião comovente. À sombra da montanha onde Moisés recebeu instruções de Deus, uma moldura simbolizando a conexão entre a família e a missão divina. Quando Sora viu Moisés novamente, uma onda de emoção passou por ambos. Houve alegria, alívio e o amor dos sentimentos intensificados pela dor da separação. Ao ver seus filhos, Moisés foi tomado por um profundo sentimento de gratidão e responsabilidade. A família se viu sob a proteção de Deus, reforçando a ideia de que mesmo em meio a grandes lutas e desafios, a unidade familiar continua sendo um pilar. A história inabalável da Seforá destaca a necessidade de reconhecer e valorizar as vozes femininas na Bíblia. Embora muitas vezes apresentadas em papéis secundários ou periféricos, mulheres como a Seforá mostram que essas vozes são essenciais para uma compreensão completa das histórias sagradas. Sua força diante das adversidades e sua capacidade de navegar por diferentes culturas e tradições oferecem uma perspectiva que enriquece a narrativa bíblica. Sora representa todas as mulheres que ao longo da história desempenharam papéis vitais em sua comunidade e na formação de fé, mesmo quando as suas contribuições não tenham sido totalmente reconhecidas ou celebradas. Alex da Seforá também nos convida a refletir sobre a relevância da sua história hoje. A sua experiência ensina-nos que a verdadeira força e liderança não reside apenas em posições de poder, mas também na capacidade de apoiar, proteger e elevar aqueles que nos rodeiam. Considerando o papel da Seforá, somos encorajados a examinar as nossas próprias vidas e a procurar formas de valorizar e ouvir as vozes muitas vezes reduzidas a silêncio ou ignore. Se você gostou de explorar a rica história da Seforá, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação para se manter informado sobre nossos próximos vídeos. Sua inscrição nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo relevante e inspirador para você, e lembre-se de que o conhecimento é ainda mais poderoso quando compartilhado. Compartilhe este vídeo com amigos e entes queridos que também possam estar interessados nesta jornada espiritual. Juntos podemos descobrir mais sobre a fé, a história e as promessas que Deus tem para nós. Obrigado por assistir, cuide-se e Deus te abençoe.